Eu lembro que eu estava em uma obra lá no triste, cara. Não, tipo, eu estava chorando, irmão. De como que eu iria, sabe, Superar aquele tudo. desafio ali Sim. que a vida apresentou. Aí daqui a pouco eu vejo tocar assim nas minhas costas esse cidadão. Ele falou assim, seu Júlio, eu nunca esqueço essa imagem, né? Ele fala, cara, eu quero falar pro senhor o seguinte, se eu hoje tivesse muita grana, eu te daria tudo. Eu falei, pô, cara, você tem sua família, Caracas. você tem a tua mulher, seus negócios. Eu falei, cara, você não tem noção, você não tá entendendo. Eu saí da casa de detenção, todo mundo, minha família, todo mundo, ninguém acreditou em mim. E o senhor O acreditou? senhor foi o único. Olá, sejam bem-vindos ao Podcom, o podcast que propõe a desconstrução da construção civil, peça por peça, para enxergar a conexão do todo. Hoje, nosso time, estamos só eu e o D. Voltei, tudo bom? Carlão e o Dó, um abraço. Hoje não conseguiram chegar. Exato. E hoje temos mais um convidado ilustre, Júlio César, arquiteto. Podemos dizer aí que é pau para toda a obra, né? E outras isso, viu? funções. Em outras funções, faz um trabalho bem legal aí no que diz respeito à sustentabilidade. Vamos bater um papo bem legal com ele aí. Julião, seja Seja bem-vindo. bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço o chamado, né? Acho que tem alguns chamados que a gente nunca deve negar, né? Legal. E para mim é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Viu? Muito Pô, obrigado legal, é um mesmo. prazer. Vamos bater um Boa. papo. Aquela resenha famosa, né, Edu? Vambora. Vamos Legal. nessa, vamos nessa. Julião, para começar, qual que é a definição de sustentabilidade? Não só na obra, mas assim, porque a gente fala de sustentabilidade, mas a palavra, apesar de ser conhecida, mas o conceito Uhum. não é muito difundido, né? Não é muito conhecido. Uhum. Ó, a palavra eu entendo assim, sustentabilidade é viver. Não tem Perfeito. outra tradução que não seja isso. Porque assim, a partir do momento que você imagina que eu preciso hoje fazer algo, porque não tá tendo, um negócio está encurtando. Ou você resolvendo ontem, porque se for hoje, não tem mais tempo. Né? Aquilo que eu sempre falo. E a sustentabilidade não é só pegar papelzinho, colocar lá um negocinho para Pegar o... plásticozinho. Não é isso. Muito mais além. É muito mais além. É muito mais além. São processos, é vivência. E isso tem que aprender lá atrás. Né? Às vezes a gente olha assim recipientes. Ah, mas eu joguei o iogurte no plástico. Beleza, irmão. Mas por acaso você parou para pensar que você tem que limpar o leite que fica dentro do iogurte? Porque quando você não limpa, você vai impregnar, vai deixar mau cheiro. Nesse mau cheiro, a gente tende ao quê? A entender que é lixo. Eu fiz foi ano passado, Júlio César, foi. Eu fiz um processo, porque eu estava junto com uma empresa, de abrirmos uma indústria, né, na área de reciclagem. E quando eu não sei, eu vou procurar quem sabe. E aí eu fui visitar associações aqui em São Paulo, fui no Rio de Janeiro, conheci indústria, aquela Rio coisa. tem bastante também, né? Muito. Porque também o foco maior era ver lance de aqueles reciclados tops. Nióbio, níquel, são coisas que tá dentro de celulares, ouro, né, que às vezes a gente esquece. Mas assim, só que eu tinha que ir no Beabá. Aí eu fui em várias cooperativas. Se você me perguntar, eles fazem um trabalho legal? Faz. O Brasil hoje, não sei se vocês sabem, é o primeiro país no mundo que mais recicla
latinha de cerveja. Ou latinha de alumínio. Em geral, né? Por quê? Boa pergunta. Por quê? Boa pergunta agora. Não é pela sustentabilidade. Não é. Pasme disso. Porque dá emprego às pessoas. Eu ia falar isso, por causa de renda? Por causa de renda. Porque a gente não tem o princípio, não. A gente vai estar salvando a nossa vida. Porque quando a gente fala salvar o planeta, assim, a gente até se acha, né, que é o todo-poderoso. Eu acredito que não. O ser humano tem que entender que o planeta vive sem a gente. A gente Facinho. Tá? É, Dá um espirro, o negócio. Essa Não é? visão mesmo. Dá um espirro, o negócio já foi. Né? Então você se achar que você é o todo, não, que eu faço acontecer, irmão, você não é nada perto dele. Agora sim, quando você pega esse cidadão, trabalha, cara, você vai lá pegar sua latinha, fazer isso, aquilo, tudo, ele tem só um único pensamento. Ele vai pegar aqueles sacos e mais sacos de latinha, porque ele vai tirar o dinheiro para levar comida para dentro de casa. Ele não pensa na sustentabilidade. Tá pensando, não sim. que seja isso 100%, claro. Sim. Claro que não. Mas assim, quando você vê o Brasil, número 1 no mundo, mas tem esse lado. Outra coisa que eu também observei de Não muito... é algo planejado, né? Não é. Que eu vi de muito perto. O entendimento vamos pensar assim, do reciclado, e muitos falam lixo reciclado, que é errado. É exatamente assim. É ver aquilo como lixo. Em casa, e aí você tem que ser exemplo, né? Eu estava outro dia, eu junto caixa, eu moro bem próximo de uma como é que se fala daquilo? De uma zona de um ecoponto, né? E aí eu falei pro cara, irmão, vocês precisam chegar mais próximo da população. Não é só botar pontinho aqui na UPS, da UBS, não, vai pôr na rua. O cara tem que entender, porque ninguém vai fazer, com todo respeito, como eu estou fazendo. Eu pego o meu, eu estou seguindo, às vezes eu vou para academia, vou fazer uma caminhada, pego meu saco com reciclado, só que as pessoas têm vergonha de fazer isso. As pessoas não... É aquele lance assim, cara, parece que incomoda de você fazer algo que é correto. Né? E na grande maioria, o pessoal não... Por isso que eu falo, que a sustentabilidade é igual a viver. Se você não consegue fazer, irmão, você não vai viver bem. E aí você vê rio sujo, enfim. A gente tem um exemplo grande aí, que é o Rio Tietê, né? Nossa. Que falam que, se conversar com os mais velhos, né? Bem antigamente, não era dessa maneira, né? Eu acho que o pessoal pescava no rio, não é isso? Sim, tem essas histórias, né? E olha, se olhar como tá hoje, né? Não, é assim, é porque aquele negócio, você tem o crescimento da cidade, ele impacta muito nisso. Ah, São Paulo é tão. Beleza, São Paulo é tão. Só que se pensa assim, quanto maior nós somos, mais hiperproblemas nós temos. Sim. E aí você vai ter problema com o transporte, ter problema com questão de criminalidade, etc. E principalmente, que é o grande problema de São Paulo, é como se pegasse assim, essa mesa, se a mesa fosse uma terra, um terreno, e pegar todo ele e jogar um concreto. Concretou tudo. O que você fez? Impermeabilizou. Sim. A terra não respira, e aí qualquer chuvinha que dá aqui, exatamente, cria esses transtornos, e no final do dia, quem paga somos nós. Porque o imposto precisa gerar para pagar os nossos próprios erros. É uma loucura, né? O homem, ele erra e paga pelo próprio erro. E fica errando e pagando. Não, enfim, é um assunto muito complicado, né? É doido. É um negócio muito assim, doido. Se a gente começar a fazer a desconstrução, né, da sustentabilidade peça por peça, como a gente fala, você vê que já virou uma bola de neve tudo. É difícil, é o que você falou, nós estamos atrasados. É para ontem que a gente deveria estar fazendo alguma coisa, né? E está muito atrasado. A gente acha que começar a falar de sustentabilidade é fazer algo pelo futuro. Não é. É algo para fazer. Já estamos atrasados. Já estamos muito atrasados. Vamos dizer assim, nossos ancestrais já tinham que ter feito isso aí. Já. Mas você acha que falta um pouco de conhecimento, assim, por exemplo, em faculdade ou, sei lá, televisão, qualquer coisa assim do tipo? Falta um pouco de
informação para as pessoas do que é, porque muita gente nem sabe o que é sustentabilidade, nem por onde começar. Sim, e principalmente, eu não digo nem na faculdade, eu digo mais lá atrás. De berço. Dentro de casa, no berçário, na escola fundamental, explicando, olha, irmão, isso aqui, ó, terminou, use e reusa. Para que copo plástico? Outra, para e pensa, a quantidade de... Você já pensou a quantidade de plástico que a gente, em um dia, uma pessoa produz? Por isso que eu falo, o de uso, é tudo plástico, entendeu? Então, assim, se você não... Só que é assim, eu faço, como aquele negócio, não, minha casa aqui tá limpa, separei, a grama do vizinho que se exploda, não quer saber, a minha grama tá muito boa. O meu eu fiz. Não é isso? Quando que você pensa isso? E é aquela questão infeliz do egoísmo, né? O ser humano, às vezes, tem que... Eu não sei, um estágio, né? Vamos lá pensar mais 100 anos a gente conseguir né? Olhar um pouco mais o outro e entender que quando que eu faço algo, eu posso estar colaborando positivamente para o próximo. Sim. Né? Eu não é de agora, eu faço muito trabalho também por voluntários. Eu tive uns dias atrás em uma comunidade, Vila Natal, naquele centrinho ali. Sim. O pessoal desmatou toda uma pequena montanhazinha, botou as árvores tudo para baixo e tá de subir casa. Aí eu falei para o pessoal da comunidade, vocês estão tendo acompanhamento do pessoal da prefeitura? Hã? Falei, sabe vereador? Isso, ele está lá para isso. Vai lá falar com ele. Vai lá pedir, olha, seu vereador, eu preciso de um engenheiro, eu preciso de um arquiteto. Se vocês quiserem, aí eu não posso fazer, claro, sem custo, porque eu vivo disso, a gente vê um custo que todo mundo pode pagar, eu colaboro para vocês, mas não vai adiantar nada se vocês não forem na prefeitura. Porque da forma que vocês estão fazendo, irmão, vai dar merda. Desculpa. Outra coisa. Exato. Eles fazem a moradia dele. Imagina, você tem a montanha. Ele está fazendo a casa onde? Aqui. Desculpa, a água vai subir? Não vai. A água Dia vai de descer. chuva. E é a realidade de hoje em dia de muitas famílias, né? A gente vê nos noticiários, né? Então... Aí você fala, poxa, mas por que a prefeitura não vem? Porque existe ainda um princípio de ocupação muito colonial. Nós vivemos, eu sempre falo, peço até desculpa comentar isso, mas nós somos assim, um país, pessoas atuais, vivendo com ainda um ranço colonial. A gente precisa quebrar isso. Agora, para quebrar isso, aí você vai perguntar, Maria, aí... né, como que você vai construir da forma que os europeus constroem, a rapidez que os americanos, os japoneses constroem. Só que aí você sabe que tem, digamos assim... N fatores por trás. Não pode, tem muitas pessoas que não, vamos continuar com o cimento, meu amigo, né? Então, e outra? Outros interesses, total, né? Tem monopólio, tem uma série de fatores. Total. Você vê hoje que as construtoras, os arquitetos, até empreiteiros, eles estão fazendo alguma coisa para melhorar na obra com sustentabilidade? Por exemplo, ao invés de usar pontalete, usar alguma coisa do tipo metálico para escoralagem? Tem. A gente vê tá tendo essa mudança aos poucos ou não? A gente vê um trabalho. Mas como que a gente pensa assim, como ele deveria ser muito maior? Se ele fosse maior de fato... Sim. Vocês iam falar que, Julião, cara, que legal. O pessoal, a consciência do trabalho. Imagina quanto de produtos não sustentáveis nós produzimos na obra. Madeira, gente. Um monte. Velho. São João, praticamente faz São João inteiro. O mês inteiro você pode fazer São João. Porque é madeira para tudo que é lado. Não se pode mais isso. Aí você fala assim, não, vamos usar... Só que aí você tem outro lado. Aí o custo.
Aí faz a planilha de custo. Ih, rapaz, mas a estrutura metálica tá saindo 3, 4 vezes mais. Então vamos botar lá a madeirinha, velho. Aí você chegou num ponto muito importante. Mas assim, ó. É um ponto muito importante isso. Mas é uma mudança que ela precisa vir da raiz, vamos dizer assim. Né? Porque é aquela situação, né? Até agora há pouco você falou da mudança, né? De eu me preocupar com o meu e a grama do vizinho é o problema do vizinho, né? A gente só tem autonomia para mudar a nós mesmos. Sim. Mas a partir do momento que nós mudamos, o universo conspira para a mudança do meio onde estamos inseridos. Concordo. Então, assim, hoje você olhar, o seu exemplo, a estrutura metálica é um custo maior. Ok. Por que é um custo maior? Porque quase ninguém quer a estrutura metálica. Se de repente, se o todo muda, começa a utilizar mais, opa, peraí, mais demanda, né? Vai baratear. Por quê? Mais demanda? Porque tem mais procura. Se tem mais procura, vai ter mais demanda, vai baratear. Então, a mudança do todo, ela de repente traz resultados que são totalmente dispares dos resultados que a gente tem hoje. Menos desmatamento? Hoje é um custo totalmente diferente, mas... Sim. Entendeu? E aí tem os benefícios que a mudança do todo vai trazer. Menos desmatamento, enfim, uma série de outros fatores. E eu digo mais a vocês. A Constituição Civil. Eu posso até estar falando aqui uma besteira. E também não estou fazendo nenhuma profecia. Não somos donos da razão. Mas, estamos batendo um papo. Uma coisa, digo a vocês. É o último, eu vou repetir, é o último estágio, etapa, solução, vamos pensar assim, de mão de obra. De mão de obra não qualificada. Hoje o cara não sabe ler, escrever, ele vai ler, vai ser servente de obra, não vai preparar. E aí, o que eu quero falar? Se nós, porque nós temos condições, o Brasil tem condição. Alguns anos atrás, eu fiz uma pós, não pode fazer propaganda aqui, mas lá em Salvador, né, de uma instituição que é pública, tá? Mas ela tem um corpo olha, é um negócio excepcional de tecnologia que tem aquilo. Que bacana. Pena que as pessoas não conseguem ver o tamanho que é. Tanto é que o nego falando de 4.0, indústria 4.0, nós estávamos vivendo. Fora lá, só tinha uma outra nos Estados Unidos e uma outra no Japão. Daquela forma. Parece que você fala, gente, é Playmobil, gente. Negócio, que bagulho doido. Mas, enfim, o que eu quero falar? Quando que você pensa, vamos qualificar, vamos deixar a Constituição Civil propriamente dita, toda ela é uma tecnologia. Queridos, infelizmente, você vai matar muita gente, você vai matar muitas famílias, porque nós não temos condições de deixar a tecnologia, que é favorável e é bom para todo mundo, e é natural, ela está vindo, né? Não tem como falar, não. Vamos pensar assim, o que era o celular? Eu acho que você não viu. O PT 550, você viu? Não vi, não. Não viu, não? O PT 550 Motorola, não lembra aquele celular? Que era um trambolho, tijolo. Aquele grandão, né? Eu não sabia que era o... Não é da minha época, não. Era esse o modelo, esse o código do modelo, mas eu lembro. PT 550. Cara, hoje é um negócio louco. É um negócio... Era monstro. Era um tijolo. Hoje tem isso aqui. Quer dizer, a tecnologia está vindo. E não tem como mais parar a tecnologia. Não vai parar. Não vai. Então, assim... Só que aí você para e pensa. E eu acho também, às vezes, que esses caras... Essas boas pessoas, né, donas dessas coisas todas de cimento e etc e tal, falam assim, não, velho, tem que segurar, porque senão, tiozinho lá... Monopólio. Não, aí tiozinho vai morrer de fome. A gente fala uma coisa aqui que é recorrente, e, eu vou sempre repetir isso, porque eu acho que, de maneira geral, é o cerne do problema
ou de todos os problemas do nosso país. Onde nós estamos esbarrando, mais uma vez? Educação. Por quê? Porque com educação, essa classe que vai para a construção civil por necessidade, sem instrução, sem conhecimento, ela não vai mais ter essa condição de ir sem conhecimento, sem educação. Não vai. Entendeu? Não vai. Essa classe bem formada, ela tem condição de ir para esse mesmo mercado, que tem uma abrangência muito grande na absorção desses novos profissionais, com capacidade de usar tecnologia, de falar de sustentabilidade, enfim. Estamos mais uma vez esbarrando, meu, é impressionante. Chegamos rápido, Educação. Né? Foi rápido, né? Chegamos, né? E se você, por isso que eu falo, a atual construção civil, ela ainda é assim, é um oásis, né, no meio dessa loucura que a gente vive, até social, para essas pessoas não qualificadas. Ainda é. Mas eu vejo que logo, olha, se for falar a nível de dar um deadline aí, sei lá, acho que não chega a 50 anos. Não chega. Mas nem nunca. Vamos pensar 30, gente. E aí você vai pensar, o que eu vou fazer com essas pessoas? E aí você para e pensa, mas espera aí, vamos fazer um paralelo. O campo. Né? Outro dia eu estava vendo a reportagem. Sim. Gente, o que é aquilo? O cara, ele era cortador de cana, e aí quis estudou, não sei o que, fez curso. Ele simplesmente ele entra naquele trator que é imenso, que é uma tecnologia top. Umas máquinas absurdas. Cara, eu só tô aqui pra dar um reset. A máquina arranca e já sai do tudo pronto. Tem máquina que custa 1 milhão. Tudo? O quê? Juro pra você. Tem máquina que é daí pra mais, cara. Sim. Então, assim, é também interesse do cidadão. E aí, cara, você tá perfeito. Se a gente não consegue fazer educação, se a gente não consegue trazer educação, e aí eu fico imaginando, nós não precisa inventar nada. Nós temos monstros da educação, Anísio Teixeira e tantos outros por aí. É só pegar de novo todo esse processo aí, dar estudo pro cara. Interesse, né? Então, eu tô Se for falar o português claro. Então, eu tô com um amigo aí. Né? Se a gente não tiver paciência, não é? Quando você tá sem paciência, tá floreando? Justamente. Interesse. Justamente. Eu tô com um amigo, a gente é trecho de obra aí, tá lá no Canadá, em Ottawa, tem 4, no máximo 5 meses. Ele é engenheiro, só que ele trabalha com pia, como diz o peão. Trabalha de segunda a sexta, de 7 a 8 horas. Ele tira $35 hora. Vamos colocar aqui. Lá o pagamento é hora, né? A gente... 30. Vamos botar a 8. 8 vezes 3? 24. Vamos botar R$200 para ficar mais com essa conta. 200 vezes 5? 1.000. No final do mês tem quanto? $4.000. O dólar tá quanto hoje aqui? Eu nem sei. 4 e pouco? Não, vamos botar 5. 20 conto. Vamos botar aquele desconto, 15 mil. Tá ruim, filho? E ele não está atuando como engenheiro. Então, é por isso que eu falo. E ele fala, Júlio, que loucura, eu tô aqui, velho. Não tem... É uma construção civil diferente da nossa. Mas será que é porque existe o monopólio da alvenaria? Será que esse é o problema do Brasil? Não sai da alvenaria de jeito nenhum? Aí a gente vai entrar no assunto de governo? O Justo falou isso, né? Teve de construção metálica. Um bate-papo dele sobre isso. Eu acho que entende assim, por que fica ainda nesse negócio. Eu acho que assim, ó, né? até tem a questão do monopólio, mas eu acho que não se restringe a isso. Eu acho que são muitas outras coisas. Tem muita variante. Muita variante. Tem muita variantes, muitos Digamos que é uma parte grande da pizza. Na maioria das... Eu posso estar enganado, mas na maioria das vezes,
ou na maioria das variantes, o problema está na diferença ali de interesses. Interesses distintos que não da evolução, do crescimento, da construção do todo. E se deixar da forma que está, né? Exemplo, você sabe muito bem também o sistema 5S, né? Que Senai, essa coisa Sim. toda. E por que não incentivar ainda mais isso? Se fez o que fez no passado, pode se fazer muito mais nisso tudo. Entendeu? Não só incentivar, como você trazer algumas coisas da iniciativa para a educação no que diz respeito, por exemplo, à prática. Peraí. Sim. Como que o Senai consegue ter um ensino técnico e como que o aluno formado no Senai, no Senac, ele consegue ter um conhecimento técnico mais apurado? Uhum. Ele pratica mais, ele faz um pouquinho disso, ele faz... Peraí, vamos adaptar aqui. Eu não tenho grana, por exemplo, tô falando aleatório, tá? Eu não tenho grana, por exemplo, para fazer do mesmo padrão do Senai, mas o que eu posso fazer com a grana que eu tenho na mão? Uhum. Eu Estado, eu Prefeitura, eu Federação. Mas é aquele negócio, a palavra que hoje em dia está tão em voga, parceria. Eu vou fazer parceria contigo, a gente vai surgir junto. E isso você agrega, se você muda, e aí você mudando consciências, você mudando a forma de trabalhar, você afeta um todo. Porque da forma que a gente anda aí, a gente vai ter obra nunca vai parar. Pode ter, às vezes, fica naquela coisa sazonal, dá uma oscilação, mas não para. Outra coisa também que eu quero até pontuar um pouco dentro dessa questão, por exemplo, do tema da sustentabilidade na arquitetura. Aí você chega para um cliente. Não, o que eu vou fazer, não sei o que, beleza. Eu falei, cara, essa porta aqui, a gente pode utilizar lá, que vai fazer isso, e vai fazer assado, e fazer mexer a coisa acontecer na planta, aquela coisa toda. Só que aí o cara fala, poxa, a mesma porta. Não, cara, a gente dá laqueia ela toda, não sei o que, você tenta reinventar aquilo que já se usa. E a mudança da porta vai trazer uma iluminação diferente, uma temperatura diferente, você vai usar menos o ar-condicionado. Só que tem uma coisa, eu vou falar baixo. Muitos clientes, assim, é uma coisa muito do brasileiro, né? É isso, gente, já tem pesquisa, é só ir lá no tio Google, como diz o outro, e ver lá. Nós temos a tendência muito grande da ostentação. É difícil você falar pro cara, a gente pode reutilizar, e quando você fala reutilizar, você está fazendo o quê? Sustentação, sustentabilidade. Você está evitando compra, custo, você está sustentando lá o negócio do dinheiro também. Quer dizer, tem vários fatores dentro disso tudo. Só que a aceitação do cliente, tem um parceiro e amigo que o cara, ele pega tudo que é tipo de madeira. Ele faz um trabalho para você único e exclusivo, com madeira que às vezes iria pro lixo. Pro lixo. Sim. É um trabalho assim excepcional. Tanto é que eu estou chamando ele para trabalhar, para ensinar isso em um instituto que eu faço parte. Porque isso é nobre aquilo que ele faz. Cara. Eu falei, cara, seu Márcio, você precisa passar isso pro povo. Entendeu? Isso precisa ser difundido. Difundido. E é uma pessoa que eu falei, cara, Júlio, eu vou ensinar. Então, assim, por isso que eu falo, se a gente puder, exemplo, há muitos anos atrás eu tive lá não digo que vocês foram lá no Rio Grande do Sul, não casas novas, mas as casas assim, mais antigas, da década de 90, ali 70, 80, 90, cada porta, cada janela de um tipo, de um modelo. Eu falei, cara, e dá uma dinâmica na casa, porque é resto de obra de uma outra, aí a pessoa não tinha como comprar,
Ele pegava aquilo lá e muitas vezes nem pintava, colocava como vinha. Do jeito que estava. Então, cada coisa, nenhuma porta bate com a outra. É estranho? Sim, mas eu vejo como diferente. É algo que sai do básico. Mas aí eu vou ser meio... Eu vou ser meio utópico. Eu vou ser meio utópico. Uhum. E eu vou explicar, você vai entender o porquê que eu tô usando a palavra utópico. Porque essa estranheza, de certa forma, é relacionada ao padrão que existe na sociedade. Sim. Ou seja, está relacionado ao exterior. Não diz respeito a mim, a meus valores, a minha experiência dentro da minha casa, diz respeito ao outro, ao externo. Sim. E o que é externo, com perdão da palavra, pouco importa pra mim, mano. Ou deveria ser assim, né? O que é externo, meu, foda-se, com perdão da palavra. Essa deveria ser a premissa. Entendeu? Qual é a minha experiência? Qual é o meu custo? Qual é a minha parcela de ajuda para o meio ambiente, para o mundo, para o universo, eu reutilizando? É isso que deveria interessar. Essa deveria ser a premissa. Mas, voltamos para o quê? Para o exterior. Construção social, padrão social, ostentação, tudo que é exterior. Não, e é assim, e é um negócio meio... Isso que eu falo, quando que você faz tipo um projeto, né? Você faz lá um programa de necessidade, você faz um brief com o seu cliente, aquela coisa toda. E eu sempre falo para as pessoas, eu entendi que a arquitetura é uma das matérias, é uma das disciplinas mais antigas da humanidade. Tanto é que eu até brinco, viu? Ela é a mãe da engenharia. Ela falou, eu não quero mexer com exata, toma aqui, meu filho, vai trabalhar você. Vai trabalhar. Tanto é que na arquitetura você, não sei como é que está agora, né? Porque tanta mudança, né? Você tem a matéria de sistemas, que é engenharia pura. Né? Tem gente que, mas é que tá. Sim, tem que entender. Você tem que entender. Você fala tudo bonitinho, vai fazer um puta de um balanço, assim, e você vai ficar amarrado no céu? Não. Então você tem que ter pelo menos uma noção, né? Consciência, né? A única exceção aí, mas aí é gênio com gênio, é o nosso querido maravilhoso Niemeyer, que é uma coisa assim. Sensacional. Ali, meu amigo, eu acho que foi o carro estelar passou errado, largou aquele cara aqui, irmão. Porque pra fazer aquilo, irmão, tem que ter, mas enfim. Então, assim, e aí você começa a introduzir, sabe, alguns padrões, algumas coisas. Aí eu falo para as pessoas, olha, a função do arquiteto nunca, o meu entendimento, eu sei que tem muitos colegas que não compactuam disso, ele fala assim, ó, eu entendo que quem vai morar na casa é você, não sou eu. O que eu vou tentar fazer é, do bate-papo que eu tive contigo, da forma que eu estou vendo, fazer a melhor maneira técnica e dentro da segurança, mas do jeito que você quer. Porque às vezes você impor é uma coisa, né? Eu sou uma ferramenta para melhorar a sua experiência. Sim. Eu vou traduzir o que você espera ter como experiência e vou te dar possibilidades dentro do meu conhecimento técnico e tal, para você ter uma melhor experiência. Isso mesmo. E eu digo mais, você falou uma coisa que me fez lembrar aqui uma outra coisa. Você sabe que a arquitetura tem um quê de psiquiatria, psicanálise, né? Porque imagina, você chega assim, Júlio, eu quero... É bem mais fácil você falar para mim, você tá vendo na sua mente, o cara casa assim, assim, assado, aí eu fico te olhando, eu falei, rapaz... E aí você tem que absorver. Eu acho que vem uma entidade e fala assim, irmão, é isso. E quando você pega a sacada e você faz,
O que é isso, se não? Você é um psicólogo para ficar te ouvindo. Bem rapidinho, tem uma história de um casal. Verdade. Isso foi lá em Salvador. A gente conversando com ele, aquela coisa toda. E eu senti um lance assim, que eles queriam algo diferente no banheiro deles, né? A gente fez a reforma toda, Peripaoró. Aí, quando que eu apresentei o projeto da suíte, o cara só faltou chorar, velho. Caracas. O que foi que eu fiz? Uma coisa simples. Ele ia tomar banho junto com a mulher dele em 2 chuveiros, junto com ela. Ele, cara, velho, é isso que eu queria. Só que ele não conseguia falar, eu quero 2 chuveiros. Eu que... Caracas. Sacou assim, pô, isso que esse cara quer, velho. Diz, é isso aqui. E aí mostrei, falou, cara, meu irmão, só não beijo, cara, mas não E foi isso que eu falo. E tudo isso pode ser que não pareça, mas é sustentabilidade. Porque você evita dano, você deixa a pessoa dentro da sua casa, do seu ambiente legal. Porque do que adianta você colocar uma casa, não sei o quê, toda cheia de ar-condicionado. E ainda se você for fazer ar-condicionado, você, pô, cara, vamos trabalhar aqui umas placas solar, colocar umas telhazinhas aí, nem que seja xing-ling mesmo, é paciência. Então, assim, você trabalhar de forma a colaborar. A colaborar. A fazer a sua parte. Porque senão... Só que, assim, é importante entender que quando você faz a sua parte, você tem que fazer por você, mano. Né? Que a gente volta lá na educação, a gente esbarra sempre. Toda hora. Porque tudo, assim, cara, é tudo. Meu, eu não vou fazer porque não, é por mim. Eu me sinto bem fazendo o que é correto, fazendo bem. Por quê? Pra aparecer? Não, é por mim, mano. Nós estamos aqui, não é pra simplesmente passar. O que você vai deixar aqui? Qual foi a sua contribuição? Qual é o seu legado, né? Qual é o seu legado? Qual é o seu legado? É pra isso que nós viemos. É isso mesmo. Não fez nada? Vai voltar. E vai voltar mais numa situação mais difícil. E o ciclo vai até... É bem isso. Meu, acorda, parceiro. Bem isso, né? Você falou agora o que eu tô deixando. Eu acho que é uma boa reflexão mesmo no final do dia. Né? Eu optei aqui em São Paulo não ter carro. É uma opção. Pô, você tem Uber da vida, você tem transporte, super tranquilo. Muitos são assim, normal. Mas de vez em quando eu saio com o carro, não sei o quê. Eu ensino assim, vai. Cara, como que a galera tá louca? Mas tipo assim, cara, não vai. Eu acho que nós estamos perdendo tempo em promover coisas ruins que vai impactar diretamente, tipo, no seu dia, na sua ação. Acho assim que pode ser até utópico isso. Na hora que a gente entender que a gente precisa... não deu. Deixa para depois. Não é uma questão... Metrô. Pô, o metrô dá o sinalzinho. Outro dia eu vi uma situação para esse filme. Né? Ele... Daquele som, velho, o cara, e aí o cara vira, eu vou comigo, vai fechar a porta, irmão, vai fechar, velho, o cara se jogou a porta, pum. É o que mais tem, São Paulo. Cara, deixa próximo, cara, vai ter um daqui a pouco, entendeu? E o que é mais engraçado, mas ao mesmo tempo triste se a gente for profundo, se a gente for, né, na psicanálise é triste, mas... Isso porque a gente vive no futuro, a gente não vive o momento presente. Falou tudo. Você tá preocupado em fazer mais e mais e mais e... Calma, respira. Vive o momento presente. Porra, eu tô atrasado. Ok, o metrô é de 3 em 3 minutos, velho. Menos. Depende do dia. É um negócio... Não, tudo bem, mas assim... Entendeu? Sim. Não vive o momento presente, mano. Hoje, como estava conversando contigo mais cedo, todos os dias, eu tenho uma listagem de pessoas
que eu mando, que eu chamo de insights. Né? De repente, uma meditação ou algo que eu acho interessante. Enfim, e hoje foi exatamente isso. Onde eu falo assim, você já parou para pensar a quantidade de tempo que nós perdemos, sabe fazendo o quê? Numa fila? Deslocamento. Não, em pensando coisa ruim. Muito. Porra, eu vou morrer, cara. Tô lascado. Vou fazer isso. Não sei o quê. Fulano tá me quebrando. O teu pensar. O tempo que você perde. Você está criando. Aí no final do dia, tá tudo normal com você. Aí eu falo, cara, e por que não você pegar, enfrentar os seus problemas, que nós somos carregados. Sim. Você não tem como enfrentar o seu problema, viver o seu presente, porque assim, no final de tudo, qual o melhor investimento do futuro? Tempo. O tempo Hoje. e o seu presente. Agora. É o que você está fazendo agora. É agora. Esse bate-papo aqui pode ser, ele fala assim, porra, mas o KMB fala de... E tudo isso, no final, a gente vai, né, na frigideira, é sustentabilidade. Aí tem sustentabilidade pessoal, mental. Eu costumo dizer na terapia que o passado e o futuro, eles servem para te trazer dados, informação. Uhum. Você visita o passado para pegar os dados ali das escolhas que você fez, das atitudes, das ações, Uhum. porque hoje você já sabe quais foram os resultados que aquelas escolhas tiveram. Então você pega aquelas informações, mas traz para o presente e trabalha aqui. Ó, lá atrás eu fiz essa escolha, deu isso aqui. Então hoje eu já sei que aquela escolha deu isso aqui, então como eu quero aquilo lá, então tem que mudar aqui, assim, essa... É isso. O futuro, a mesma coisa. Você projeta, putz, eu acho que vai chegar nesse resultado. Então, beleza. Esse resultado eu não quero. Então, o que eu faço hoje para direcionar para um lugar diferente daquilo que eu estou projetando, que essa escolha vai... Uhum. É isso, mas você visita e volta para cá. Tanto no futuro quanto no presente. Visitou, pega informação, pega dados. Volta e trabalha aqui agora. É isso mesmo. É esse o problema. Tem muita gente que não volta, né? Não, a gente fica lá. Preso no passado. Principalmente no passado. Ou no futuro. Principalmente no passado. Puta, por que eu fiz aquilo? Por que eu fiz? Se eu tivesse feito diferente, hoje não tava nessa merda, hoje não tava assim, hoje não tava assado. E aí fica nisso que você falou. E, às vezes você perde o dia ali, mano. E às vezes até o seu trabalho tá acumulando. E aí depois você vai ter que fazer tudo correndo. Aí você vai ter que correr para a porta do metrô não fechar. Porque você ficou ali e, meu... Isso mesmo. Passou. Dói. É pra doer mesmo. Que é pra você fazer a escolha diferente. Aprender e fazer a escolha diferente. É pra doer. A evolução exige esse processo. A tal exige abrir mão, exige uma série de coisas. Né? A tal da resiliência. Eu, alguns anos atrás, eu desenvolvia... É o que eu faço, inclusive. Esse final de semana eu botava junto com eles, né? É uma empresa americana e a gente estava em um local bonito, rapaz, e estava tendo bate-papo. Todo mundo lá se apresentando, aquela coisa toda. Aí chegou minha hora. Esse tem ainda. Opa. Tem. Aí chegou minha hora de falar. E, basicamente, era você fazer um briefing, né, da tua vida. Né? Então, pensa assim, eu tenho 51 anos, mas você fala 51, você pegar meio século de vida, em 2 minutos, irmão. Mas, enfim... Aí eu peguei e veio um negócio assim, velho. Eu falei, cara, todo mundo assim olhando, né? Tinha até uns gringos lá. Eu falei, olha, eu confesso a vocês que eu já, algumas poucas vezes, já cometi assassinato. O olho do povo, abriu tudo. Falei, E muitas vezes, e eu digo a vocês, muitas vezes a gente tem que matar. A gente tem que nos matar. Matar, que eu falo, matar aquele momento nosso ruim.
Aquele momento nosso só fica na ouvido. Oh, meu Deus Lip do hard. céu. Cara, você... Ó céus, ó E vida, ó pra azar. fazer isso, tem que ter muita coragem. Pra você... porque não é fácil. Você, às vezes, dá esse passo, entendeu? A mais, é preciso você soltar. E nesse soltar, você tem que largar mesmo, entendeu? É aí que eu falo. Mas eu quis usar a palavra assassinar para as pessoas Sim. se ligar. Você dá aquele contra-action assim, opa! É o que esse cara... Quebra de padrão. Quebra de padrão. Entendeu? 100%. Não é? Então... E aí, depois as pessoas começaram a entender a mensagem que eu estava passando. Né? Então, tudo assim... E é legal que a vida não seja esse mar de rosa. E se fosse mar de rosa? Meu Deus do céu. Não existe crescimento no mar de rosa. Não existe crescimento. Não, pense você assim, poxa, nem um hoje, pouco. rapaz, eu tô tão chato, eu tenho 10 milhões na conta, tenho 3 Lamborghini, o que é que eu vou fazer? Irmão, então, até quem tem alguma coisa, sabe? Você fica assim, cara, então você precisa de coisas que vai te motivar. Tem certo momento, quando que você chega, isso ainda não, mas um dia a gente vai chegar lá, na verdadeira prosperidade, na riqueza, que deixa de ser dinheiro, não é mais dinheiro. Eu falei, como que eu posso transformar a vida do próximo? Aí, irmão, aí você, sabe, por isso que eu tô hoje, eu faço esse trabalho junto a essa instituição. E olha a profundidade disso que você tá falando, desculpa te interromper. Uhum. Mas eu transformar a vida do próximo, eu tô investindo no recurso mais escasso que existe no planeta. Tempo. Eu melhorando a vida do próximo, eu tô melhorando a experiência dele e a minha, porque nós vamos viver momentos ali que são únicos, e isso é o quê? Isso é tempo. Eu estou vivendo o momento presente, estou deixando meu legado, eu não estou aqui a passeio, eu estou fazendo com que a minha passagem aqui tenha um propósito. Sim. De certa forma, eu estou investindo tempo. Simples assim. E eu vou te dar um exemplo. A gente estava conversando lá no Beck um pouco antes de começar. Estava em uma obra, e aí o pessoal falou, poxa, Júlio, tem um rapaz aí que ele quer ver um trabalho, tem família, tem aquela coisa toda. Só que ele tá recém saído da casa de detenção, né? Aí eu parei, pensei. Se tem uma das coisas, meus queridos, que eu peço muito, o Deus, ou divindade, o nome que queira dar, é sabedoria. Acho que é uma das dádivas que a gente tem que buscar. É tão importante que a sabedoria vem do amor. Para você amar, você tem que saber, tem que ter um pouquinho de sábio, né? Mas enfim. Aí eu falei, pô, chama o cara aí, irmão. E eu sempre tive, com todos no ambiente de trabalho, seja construção, em tudo. Aquilo que eu falei para você, eu sou pessoa de pessoa. Não importa o que eu seja. O dono da obra. O dono da obra é o que tá pagando, irmão. Se for para te carregar, a gente vai carregar junto. E para mim não tem besteira, acho que... Mas, enfim, não vou me entrar nesse mérito. Aí, pá, aquela coisa toda, eu chamei esse cidadão, falei com ele, aí ele se apresentou, não sei o que, cabelo baixo, assim. Eu falei, cara, seguinte, irmão, eu não vou aqui ficar fazendo firula, tá? Todo mundo aqui faz trabalho mesmo, recai sobre mim mais responsabilidades, porque eu estou à frente disso, eu sou gestor disso, as bombas vêm para mim, mas a gente está aqui todo mundo, a gente come, todo mundo aqui é irmão, é parceiro. Se você me roubar, você está roubando não é a minha, é você mesmo. Está roubando a fulaninho e aí vai. Estamos fechados? Estamos fechados. Esse cara, minha irmã, nunca vi um cara trabalhar tanto, velho. Dava gosto de ver o cara trabalhar. A vida passa, as coisas acontecem, aquela coisa que eu te falei, eu tive um desacerto, e aí você um dia acorda e perde tudo. Tudo. Eu lembro que eu estava em uma obra, lá no triste, cara. Não, tipo, eu estava chorando, irmão. De como que eu iria
sabe? Superar aquele desafio tudo, ali sim. que a vida apresentou. Aí daqui a pouco eu vejo tocar assim nas minhas costas esse cidadão. Ele falou assim, seu Júlio, eu nunca esqueço essa imagem, né? Ele fala, cara, eu quero falar pro senhor o seguinte, se hoje tivesse muita grana, eu te daria tudo. Eu falei, pô, cara, você tem sua família. Caracas. Você tem a tua mulher, seus negócios. Eu falei, cara, você não tem noção. Você não tá entendendo. Eu saí da casa de detenção. Todo mundo, minha família, todo mundo, ninguém acreditou em mim. E o senhor O acreditou? senhor foi o único. Cara, aí se eu tava chorando, eu falei, puta, cara. Aí eu gosto que eu vou chorar mais ainda. Sabe? Então, assim, por isso que eu falo, aquilo que você fala, cara, é importante. A gente pode atuar na vida da pessoa. Pode. E para o bem e para o mal. Infelizmente, tem muitas coisas, a maioria faz o mal. Né? Então, assim, eu acho que a sacada, está quase para acabar, né? É a sacada de uma mensagem assim, dentro da sustentabilidade, isso, cara, tem que ser feito sempre. E é a sustentabilidade mental, do respeito, da dignidade, das ações. Em Brasília, cidade que eu gosto muito, na década de 90, Brasília, cara, é uma loucura o trânsito de Brasília, irmão. Nem que batia carro lá 2x1. Aí entrou lá um tenente capitão no Detran, meu irmão, esse cara, ele veio mesmo, chocou, porque ele pegava carros que você às vezes tinha até sangue, pedaço de cabelo aqui, irmão, se você dirige assim, faz assado, e aquilo foi corpo batom. Brasília se tornou uma cidade exemplar, e foi bem no processo que eu estava morando. Você insinua que vai pisar na faixa, o pessoal já não só para, como liga um alerta para quem está atrás. Brasília, você chega e aí você está ali, por exemplo, ali perto do Venâncio, do Conjunto Nacional. Quando que o semáforo fecha, o semáforo dos carros, e abre o de pedestre, fica pitando pi, 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 pi. Aí eu, curioso, aí eu chamei um dia o policial, seu policial, desculpa a minha curiosidade, por que toda vez que abre o de pedestre tem esse sonoro? Esse aviso sonoro. Diga por quê? Para as pessoas que são cegas. Elas não enxergam, mas pelo ouvir do sonoro, eles atravessam. Eu falei, cara, que lição, não. E é difícil? É por isso que eu falo, não precisa inventar uma coisa nada. difícil? É pegar isso poderia ser em todas as cidades do Brasil. É o beabá, Fazer é isso. o básico. E tá aí existente, por isso que eu falo. São Paulo dá exemplo, cara, Sabe onde nós de voltamos? ruas, de estradas. Sabe onde nós voltamos? Sabe qual é a palavra que nós voltamos? Uhum. Interesse. Claro. Tem muito, né, pra dizer o contrário, né? Tem muito interesse. Eu tô lembrando muito do episódio que a gente gravou sobre construção a seco aqui, né? Uhum. Que o Renan falou uma coisa que é verdade, cara. Como que ainda não ocorreu essa mudança? Como ainda não ocorreu? Se mostra que é melhor, tem mais benefício e tudo mais. Como que ainda não mudou? Os interesses são outros. Exemplo, tinha uma colega nossa, eu participei da FENEC, Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura, eu rodei esse Brasil todo, e teve uma estudante de arquitetura lá de, não sei se Piauí ou Maranhão. Ela conseguiu desenvolver uma telha com baixo, eu acho que não chegava, o dinheiro de hoje, sei lá, não chegava a R$10, com areia local, um agregadozinho, montava, fazia um molde, levou para a faculdade, os professores testaram resistência, água, tudo, você pode imaginar. Vamos lá para onde? Prefeitura. Diz para mim, passou, filho? Não vai. Não vai, gente. Por que não vai? Aí você pega os interesses, né, por trás, né?
perfeito, o negócio lá iria funcionar para aquele cidadão que não tinha condição de comprar uma de fibrocimento, enfim, que ele poderia, inclusive, fazer, que ia ensinar ele a fazer. E eu vou te falar. Ele poderia até aproveitar a situação e criar ali um novo monopólio na mão dele. Sim. E eu vou te falar. Falando de interesse, né? Sim, é loucura. Porque assim, loucura, se você parar pra pensar, quanto mais construção metálica, né, com placas de drywall e tudo mais, você economiza tanto no desmatamento como outros fatores. Sim. Claro. Sim. Só que a gente fala isso como exemplo. Você tem outros diversos tipos de construção. Nossa. Casa de isopor é uma que tá a caminho aí. Tá ficando forte Tá começando a ficar forte no Brasil. Até para que traga o olhar para isso e novas tecnologias, novos materiais sejam descobertos. Sim, cara. Se você pesquisar na Holanda, na Europa, diversos tipos de construções diferentes que já ajudam no meio ambiente. O Brasil é um país diferenciado. Porque também assim, você for pensar, os caras passaram... Eles acabaram o que tinham. Não tem mais nada. Então eles têm que reinventar. Você entendeu? Na escassez dele. Ou seja, a água bateu na bunda lá fora. Essa é a verdade. Aqui ainda não. Mas vai deixar? Vai deixar chegar? E aí você tem, como tudo aqui é muito... Eu penso assim, né? Muito, né? Aí vamos deixar para depois. Quando estiver acabando, eu penso nisso. Eu penso nisso. Aí você vai ver. Só que aí, irmão, quando pensar nisso, se você não tiver... É aquele negócio que eu falo sempre. Pode ser até uma brincadeira, mas é sério. Se não começar ontem, o hoje não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Agora vou ser um pouquinho utópico de novo. Vou propor aqui uma... Não é bem uma reflexão, mas é sua visão. Uhum. Na sua visão, os profissionais da construção civil, e estendo até para a sociedade de maneira geral, você acredita que eles estão preparados para ter a sustentabilidade como uma premissa? Tem capacidade para isso hoje? Não. Eu acho que é um gargalo ainda para a gente. A gente não entende o que é exatamente. Falamos, mas não tem o conceito inserido. Tem que ser algo dentro de você. Entendeu? Intrínseco, né? Tem que ser natural. Justamente. Porque quando que você abre uma lata que deveria ser lixo, que até eu comecei a falar e não terminei. Quando que você leva para o ecoponto um saco deste tamanho de reciclado e o teu lixo... Eu outro dia falei para a minha vizinha, uma senhora, né? Dona Aparecida. Dona Aparecida, isso aqui é o meu lixo. Esse saquinho, meu filho, E esse sacão é o reciclado. Então, assim, é aquele negócio. Vamos ser como um bom pai. Não adianta só amor. O que faz do filho são exemplos. Você tem que ser exemplo daquilo que você executa. E aí, uma coisa mais profunda, né? O que é exemplo é o que eu faço naturalmente. Sim. Para que eu faça naturalmente, tem que ser um hábito. De boa. Para ser um hábito, eu tenho que fazer sempre. Sempre. E de boa. Sempre. Assim, leve. Eu tenho uma passagem que acho que exemplifica bem isso daí e cabe para tudo, tá? Inclusive para sustentabilidade, a questão de reciclar. Eu estava trabalhando, fui almoçar com um amigo e estávamos numa rua assim de pouco movimento. E aí, pouco movimento, ele ia para atravessar fora da faixa e eu falei, não, vamos atravessar lá na faixa. Ficou assim, meio sem entender, né? Falou, mas por quê? Falei, porque lá é o lugar certo. E eu tô ensinando para minha filha que o lugar certo de você atravessar é na faixa. Então, vamos atravessar na faixa. Ele falou, tudo bem, legal. Mas ela não tá aqui. Ela não tá aqui, você não precisa atravessar a faixa. Falei, ok.
Concordo com você, ela não tá aqui, eu não preciso atravessar na faixa. Mas isso tem que ser natural pra mim. Pra ser natural, eu tenho que fazer sempre. Porque se eu só faço na frente dela, eu vou fazer sempre que eu estou atento, que eu estou com ela. Em algum momento eu vou estar com a cabeça cheia, eu vou esquecer, e aí vem na natureza. A natureza é atravessar fora da faixa, eu vou atravessar fora da faixa na frente E ela dela. vai te questionar. Não, e vai. É simples assim, mano. E é certo. É simples assim. E é certo. E uma coisa interessante que pouca gente sabe. Você sabe que se na rua tiver a faixa e você for atropelado na faixa, o DPVAT, isso aqui tudo funciona. Se você for atropelado Fora da pós faixa. ou posterior e comprovado que você é culpado, você não ganha nada. As pessoas, às vezes, não... Acho que a grande maioria não sabe disso. Entendeu? A grande maioria nem lembra do DPVAT. Pra qualquer A maioria situação. não sabe nem das leis que Então. beneficiam. Pra qualquer situação nem lembra. Então, meu amigo. Então. Então a educação é um buraco muito mais embaixo, então. A gente volta. É o ciclo, né? A gente roda e volta pra onde? Eu fiz um texto, né? Infelizmente, com essa questão toda aí das eleições, e sendo eu um nordestino, né? Aí eu fui assim, ó, sou brasileiro assim, assado. De brasileiro sou baiano, de baiano eu sou soteropolitano, porque na Salvador é chamado soteropolitano. Assim, e aí vem. O que eu falo lá no final? Se a gente não trabalhar educação, sem a educação, não vai gerar nada. E vai ser exatamente o que esse pessoalzinho tá querendo. Porque não é culpa só do nordestino. Não é culpa só do sulista, não. É culpa de uma nação. Porque se a gente tivesse um conceito primário de algumas coisas, tem certas coisas que nem deveria acontecer de fato. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ver algo muito mais amplo. Só que aí, meu... É tão complexo. Só que aí, irmão, é muito demais. É tão complexo que eu defino de uma maneira que vai parecer simples, mas é complexo. A culpa é do conceito de dividir e não de somar e multiplicar. É simples assim. E por que é complexo? O conceito de somar e multiplicar e não dividir tem dono. Como diz o bagulho é doido. Puta merda, viu? Fica no doido, ar. o bagulho é doido. E aí você só tem o crescimento. Aqui embaixo tem uma comunidade, né? Eu passei. E, cara, o que dói é isso, né? É que é preciso ter, porque a merda é isso, é que é preciso ter exatamente essas pessoas morando nesses lugares impróprios, passando por tudo que estão passando, porque no final do dia, ou no final de um determinado período, eles vão ser, digamos assim, cabos eleitorais de, digamos assim, de político, Interesses. de politicagem, porque infelizmente nós ainda não aprendemos a fazer política no Brasil. Né? Por exemplo, se você pensar que, quando eu falo para o cara lá no Vila Natal, vá procurar o vereador, ele olha assim, ó, como se que o vereador fosse algo intocável. Intocável. Ele está ali para isso. Só que o nosso entendimento... Ele trabalha para você. Não é isso? A função dele é trabalhar para você. Não é isso? O nosso entendimento de política é o quê? Não, o político é um cara... ele não pode ser tocado. Não, cara. A grosso modo, nós não sabemos, não temos a clareza e a consciência de que nós somos patrão. Isso, justamente. E fica sempre, outro dia, lá em Brasília, aí eu tinha que visitar alguns senadores, deputados lá, aí eu visitei um deputado, o cara tinha 11 assessores. 11! Eu falei, vem cá, irmão. Como é que pode... Aí eu peguei um conhecimento com a galera lá, cara, Julião, vamos supor que cada um ganhe 5 mil. Vamos botar 5 mil. Dos 5 mil, ele tira 2 de cada um. A gente ganha 3 e fica com 2.
Aí tu acha que os caras não sabem isso? Só que a gente tem que ter coragem pra ir brigar. Só que aí... Isso é falta de sustentabilidade. Totalmente. E uma nação que não tem educação não vai ter sustentabilidade. E aí a coisa fica... Uma nação que não tem educação, não tem senso crítico. O copo é branco. Aqui é branco, né? O copo é preto. É preto. Preto. Tá bom. Vai ser preto. E é branco, viu? Sabe? Então, assim, se você não cria isso, cara, enfim, né? Acho que a gente vai passar para um outro mundo, volta de novo, acho que... Se o mundo se o planeta... Se ele ainda nos aceitar, né? Enfim, né? Que olha... Se o como é? Green Card funcionar... Meu... Cara, estamos estourados no tempo. Ficaríamos aqui horas e horas. A noite inteira batendo papo. Boa, brincando. Conversa boa. Faz as honras, Dê. Conversa com você. Cara, bem simples. Só agradecer a disponibilidade. Como eu sempre falo, e eu sempre falo pra todo mundo que nós não somos dono da razão. A gente tá aqui batendo um papo pra abrir a mente das pessoas, né? A gente traz luz apenas, né? Exato. Pra pessoa ir atrás de nossa conhecimento. Sabe? Crescimento profissional, escutar um pouco um profissional, né, da área. Então, pô, cara, obrigado pela presença, pela disponibilidade, pelo conhecimento. Acho que pelas palavras que você falou também que toca no coração de muitas pessoas, eu acho, né? Então, fica um insight aí pra cada um. Obrigado, cara. Pode ter certeza. Eu que agradeço. Sim, foi muito mais além o papo de sustentabilidade, né? Foi muito mais além. Não é uma coisa só técnica. Vamos pensar assim, tá? Vai muito mais além. Então... Na verdade, a gente pode dizer que a gente entrou na sustentabilidade da humanidade, né? Sim. Quase isso. Quando a gente fala de desconstrução, né? A gente está fazendo a desconstrução da construção civil, peça por peça. Não é só da construção da parte técnica, é da construção da parte social também. E sustentabilidade navega nos dois... Atrelada, né? Ela tá atrelada. Sim, entendeu? Então foi um bate-papo excelente, cara. Sucesso na sua caminhada. Todos nós. Gratidão. Todos nós. Julião. Tenho certeza disso, cara. Gratidão pela sua disponibilidade, pela sua presença, pelo conteúdo que você trouxe. Conteúdo riquíssimo. Riquíssimo, meu. E eu falo aqui de sorriso de orelha a orelha, porque... Nós estamos sendo agraciados, porque a profundidade dos nossos convidados Que legal. É algo fora do comum, velho. Que legal. Sim. Fora do comum. E, meu, você o pouco que a gente conversa, né? Com 5 minutos de conversa com você, já se percebe que você é uma alma evoluída. Já teve aí muitas passagens. E, meu, gratidão principalmente pela coragem de você seguir o seu propósito de fazer a sua parte. É isso. Que é extremamente simples a gente fazer a nossa parte, mas é extremamente complexo. Por isso que eu digo, gratidão pelo seu propósito de fazer a sua parte, porque você é um exemplo, assim, meu, monstruoso. Gigantesco e eu tô falando isso hoje sensacional. Parceira, né? Eu desenvolvo meus projetos e eu entendo assim, se eu puder colaborar de alguma forma com as pessoas e financeiramente falando, né? E também tem a questão do time, né? Então, assim, eu desenvolvo, faço todo o processo. Aí eu tenho uma parceira minha que está em Salvador, que é Grazi, um monstro. Um abraço pra Grazi. Entendeu? Então, assim, ela desenvolve tudo também rapidinho. Aí tem outra parceira aqui em São Paulo, que é Rafa, que faz... Nossa, cara. Rafa rende de... Vê foto. Um abraço pra Rafa também. Vê foto. Rafaela é assim. Então, é isso que eu falo. A gente pode fazer e atuar na vida das pessoas de alguma forma. De alguma forma. Não, eu vou fazer tudo. Mas pra quê, irmão? Porque no final do dia... Vai fazer, faz. Daqui a pouco tá cansado, pô. Você pode fazer muito mais. E outra, eu posso fazer 3, 4 projetos ao mesmo time. Ao mesmo tempo,
junto com todas essas pessoas. Enquanto eu sozinho poderia fazer o quê? 2, no máximo ali. Entendeu? Porque assim, como eu te falo, a gente procura fazer algo bem orgânico, né? Com o cliente. Para mim, o cliente, ele é a peça-chave de tudo. É o cara lá do chuveiro. Exatamente aquilo. É exatamente simples aquilo. assim. É simples assim, cara. Entendeu? Beleza? É isso. E como, né, suas considerações finais, se você quiser deixar alguma mensagem, alguma coisa, fica à vontade. Cara, acho a melhor mensagem, cara, é falar assim, estou disponível, sabe? Se é coisa boa, eu estou dentro. Se precisar de trocar ideia, vamos trocar ideia boa mesmo, sabe? E eu acho que a gente precisa desconstruir coisas ruins para construir coisas boas. É isso que a gente está precisando. Disruptura, né? Total. Liberdade. Profundo. Total. Profundo. Total. Liberdade de todas as amarras. Puta Inclusive merda. aquelas que não vemos. Ih, Nossa. Já pode encerrar agora. Já terminou de uma maneira excelente. É isso. Puta merda. Show, cara. E a você que nos assiste, gratidão. Curtam, compartilhem. Mais um dia de mensagens extremamente profundas, reflexões assim, riquíssimas, né? Que acho que se a gente assistir 2, 3, 4, 5 vezes, cada vez que a gente assistir, a gente vai ter um insight diferente, vai ter uma perspectiva nova, vai aprender alguma coisa nova. Uhum. Então, gratidão a todos vocês e é isso. Show. Gratidão. Boa. Velho.